Oi, tudo bem? Meu nome é Rosa Nogueira, eu sou uma mulher negra de cabelos crespos e pretos, tenho olhos pequenos, castanhos e amendoados. Estou usando um blazer preto, uma blusa amarela, estou num cenário lindo e aconchegante da Multirio. E olha, eu estou muito feliz por estar aqui com vocês. Deixa eu te perguntar, você gosta de ficar sozinho? Deus me livre. Não, mas ó, às vezes a gente fica, né? E quando você fica sozinho, você fala sozinho? Eu falo, não fala não? Ah, todo mundo fala sozinho. Às vezes a gente tá andando na rua, vê as pessoas falando sozinho alto, né? Você jura, tá falando com quem? Não, tá falando sozinho. Mas é bom a gente conversar com a gente mesmo, ficar assim, eu e eu, pensando um pouco. Não gosta? Não, mas tá bom, mas tu gosta de fazer o quê sozinho? Ah, não conta, não quer contar. Tá bom, não conta. Olha, a história de hoje fala sobre isso. Quer conhecer? Chama Só, de Machado de Assis. Bonifácio entrou correndo na chácara. Ele tinha uma chácara no Andaraí. Entrou correndo, foi direto para casa, fechou a porta, trancou, guardou a chave. Sentou, sentindo a alegria de estar completamente sozinho. Bonifácio já tinha 44 anos e andava cansado dos assuntos, cansado das pessoas. Ele só queria ficar sozinho. Andava com essas ideias desde que ele conheceu o Tobias. Tobias era um cara elegante, filósofo. Bom, não sei se era filósofo ou se não era, mas as pessoas diziam que ele era. Ele era um cara inteligente, que morava para os lados do Jardim Botânico, era um cara magro, alto, com rosto fino, usava um óculos tartaruga e era assim, era paulista. E tinha um hábito diferente de ficar sozinho. Mas assim, por bastante tempo, não era algumas horas, não. Ele ficava 2 meses completamente sozinho. E aí o Bonifácio um dia falou, Tobias, mas que prazer é esse de ficar trancado, olhando para as paredes, sozinho? Eu? Sozinho? Fico nada. Fico eu e as minhas ideias. Olha, eu vou te falar que tem umas ideias que elas já chegam assim grávidas. E aí vão nascendo outras, que vão conversando com outras e vão trazendo outras. Olha, são tantas ideias que quando eu me vejo, eu tô lotado de ideias e já tá uma multidão de ideias junto comigo. E é bem divertido, é uma coisa intrigante. Eu nem percebo. Essa coisa de ficar 2 meses, eu só fico percebendo, eu só fico sabendo depois que eu saio desse isolamento, porque para mim, eu tô rodeado. Olha, ele falava com tanto encantamento que o Bonifácio resolveu experimentar. E assim ele fez. Se viu sentado ali, sozinho, na casa dele, e pensando, vou fazer que nem o Tobias. E aí, de repente, ele se viu realmente o proprietário da própria casa, né? Percebeu que a escada estava meio lascada, que o teto estava precisando consertar, tinha um mofo, que as janelas estavam um pouco cortadas, que tinham cortinas precisando lavar. Ele foi vendo tanta coisa na casa que ele se ocupou. Ele foi se ocupando assim, ele realmente se sentiu o proprietário da casa. Percebeu o quanto a rua não era tão silenciosa quanto ele achava que era. Quando se fazia bastante silêncio, dava para ouvir o barulho da rua de trás. Deu até para ouvir um pouco uma discussão no vizinho. Incomodou e ele ficou assim um pouco estressado. No fim do dia, fim da tarde, na hora ele resolveu fazer um almoço mais tarde, que ele percebeu que a tarde tinha passado. E aí ele fez esse almojão ali, sentou. Quando ele sentou para comer sozinho, começou a bater uma tristeza. E aí ele pegou uma taça, lembrou de um jantar que ele tinha ido de um amigo, e quando ele pegou aquela taça, a imaginação dele foi. Parecia que ele percebia os amigos ali, ele até riu um pouco da lembrança. E aí passou. Mas aí novamente o tic-tac do relógio, a casa começou a ficar silenciosa, ele já tinha visto os reparos, começou a dar uma certa irritação
estar sozinho. Olhou pela janela e começou a cair uma chuva. Ele lembrou dos lugares que ele gostava de observar a chuva. E falou, bom, acho que é um bom momento para arrumar as gavetas. Resolveu abrir as gavetas, olhar os documentos e cada papelzinho que ele pegava, ele lembrava. Ali tinham recortes de jornal, tinham cartas de ex-namoradas. Eu não falei, né? Bonifácio era solteiro. E cartas, fotos. Cada papel que ele tocava, parecia que a imaginação dele saltava e ele relembrava exatamente o momento. O momento que ele foi assistir aquele espetáculo, aquelas contas. Nossa, quanto dinheiro eu gastei. Lembrou de umas reformas que não resolveram os problemas da chácara. E cada coisa remetia ele a um lugar. E ele ia embora, se ocupando, sabe? Foi quando ele olhou no fundo da gaveta, empoeirada, ele encontrou uma caixinha de tartaruga, formato de tartaruga. Quando ele abriu a caixinha, tinha uma mechinha de cabelo amarrada e escrito, cortado em 5 de novembro, Carlota. Olha, foi ele tocar naquele cabelo, ele lembrou na hora da Carlota. Olha, ele chegou a sorrir. Ele ficou pensando nela, deu uma saudade. Ele chegou a ouvir a voz. Meu bem, ela estava ali, presente. E ele, diferente das outras lembranças, parecia mesmo mais perto, mais real. E aí ele começou a imaginar como seria agora reencontrar a Carlota, que tinha sido uma namorada da juventude, agora, aos 44 anos, seria interessante. E aí ele foi para a janela observar a chuva e escutou. Meu bem? Olha, era muito presente. Era real, ele pensou até que acho que eu tô doida. E aí, novamente, quando ele olhou para a chuva, ele se deixou levar, escutou uns latidos de cachorro e lembrou do Tobias. O Tobias, uma vez eles discutindo sobre os cachorros, o Tobias, que era um cara inteligente, falou: você já percebeu como que um cachorro segue o outro na rua, late para aquele que está indo à frente, e logo vem outro em seguida, depois outro, e daqui a pouco tem uma legião de cachorro correndo atrás, seguindo, e ninguém sabe o porquê. Só sabe que um está seguindo e o outro segue também. É assim nas multidões. O Tobias falava umas coisas que intrigavam a cabeça do Bonifácio. E aí ele pensou nisso, pensou na Carlota e foi dando uma irritação, pegou uns livros para ler, começou a ler, mas a cabeça não se prendia ali. Cada frase que ele lia do livro, ele lembrou de um autor que escreveu um dos contos que ele mais gostava e nesse conto ele contava de um personagem que, diferente dele, procurava não ficar sozinho. Onde não tinha uma multidão, ele ia embora e buscava estar na multidão. E aquilo fez ele lembrar de momentos em que ele esteve reunido de amigos. Cada coisinha que ele olhava, era como se ele chamasse as pessoas, as lembranças do passado para ele, sabe? Ele convidava ali as vivências para dentro daquele isolamento e ficava sempre refletindo. Mas foi dando uma irritação, parecia que ele já estava ali por horas. Ai, ele não aguentou, resolveu ir para a rua. Primeiro foi na rua dele, que era bem pacata, e voltou. Ai, se sentindo um derrotado, porque Tobias ficava 2 meses, ele só estava algumas horas. Aí se esforçou um pouco e cochilou. No sono, ele teve um pesadelo horrível. No pesadelo, ele ia conversar com Deus, perguntar sobre ficar sozinho. E quando ele olhava para o céu, só chovia cabelo. Aí ele acordou meio impressionado, talvez não tenha sido legal mexer nas gavetas. Ele falou, ai, quer saber? Chega, parece que eu já estou aqui há 1 ano, eu vou sair. E aí ele resolveu andar, foi para o centro da cidade, deu uma alegria, ver as pessoas, e ele foi ficando alegre. E falou, ai, quer saber? Eu vou lá conversar com o Tobias. Acho que ele me pregou uma peça. Isso só pode ser uma brincadeira. Não tem nada de interessante ficar sozinho. E aí ele foi até o Jardim Botânico, chegou lá, um dos criados do Tobias disse que ele já estava isolado há um tempo e ia ficar por mais 2 dias. Ele voltou para a vida dele normal
E depois de alguns dias ele encontrou com o Tobias nas barcas. E aí ele, ei, olha, você me pregou uma peça, viu? Tentei ficar sozinho, não aguentei. Aí o Tobias fez um monte de perguntas, né? Como tinha sido a experiência? Como começou? O que aconteceu? Qual foi a casa? O que houve? Tobias falou, olha, disseram por aí que você tinha ido para o Iguaçu. Não, eu disse para as pessoas que é para Iguaçu, mas eu fiquei na minha casa mesmo, assim como você recomendou. E aí? Não gostei. Não gostei. Não é bom. Cara, olha para mim. Sabe o que aconteceu? Você se isolou, mas esqueceu de levar para dentro da casa as tuas ideias. Hã? O Tobias tinha esse poder de criar interrogações na mente do Bonifácio. E aí o Bonifácio ficou ali pensativo, o Tobias levantou, deu um soquinho assim na testa do Bonifácio, como se fossem com os meninos, mas ele já era um homem de 44 anos. E saiu rindo, rindo do amigo bobo que não soube aproveitar os momentos dele com ele mesmo. Gente, que história, né? Olha, eu não sei o que você achou, mas eu acho que o Bonifácio ele não se deixou experimentar ali pela experiência. Ele ficava convocando, né? Convocando lembranças. Ele não viveu aquele momento ele com ele. Não deixou surgirem novas ideias. É bom quando a gente aproveita esse momento sozinho para criar. Olha, quando a gente viveu o isolamento social, surgiram tantos artistas novos, pessoas que não tinham oportunidade e que surgiram com novidades. Sabe por quê? Porque a gente queria ver novidade. Às vezes, a vida da gente é tão corrida que a gente não tem muito tempo para refletir. E poder ficar sozinho pode te dar uma oportunidade de criar mesmo, de deixar a imaginação fluir. E olha, outra coisa interessante que acontecia. Vocês perceberam que ele chegou a sentir a presença das pessoas? Ele ouviu, né? Ouviu até a Carlota chamando por ele. A imaginação da gente é incrível. Mas às vezes a gente não usa, né, toda a nossa capacidade com uma rotina tão opressora, né? A gente acaba não tendo essa oportunidade de se deixar criar. Lembra que o Tobias disse que as ideias dele vinham grávidas e traziam novas e outras novas e mais novas? Talvez tenha sido isso que deu o tédio para o Bonifácio. Tem que experimentar, né? Experimentar silenciar, mas silenciar mesmo. Ah, muito difícil. Ah, mas de repente é falar. É falar, 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 falar. Ué, tem gente que fala sozinho. Quem sabe também o Tobias não fica lá falando, dialogando com as ideias, mas experimentar aquele momento. Talvez não ficar pensando. Porque se você ficar pensando nas outras experiências, talvez te dê mesmo tédio. Não quer? De jeito nenhum. Bom, mas a gente viveu um momento aí que a gente foi forçado. Tinha gente que tinha companhia em casa, que às vezes nem foi muito legal. E teve gente que ficou completamente sozinho. Bom, em algum momento você tem que conhecer você mesmo, né? Não adianta, você vai se dar sempre com você. É isso, pra onde você for, você vai. Ih, que história maluca. Pois é, o Machado de Assis ele tem essa capacidade de fazer a gente pensar um pouco na gente, no nosso cotidiano, nas nossas experiências. Esse conto ele é bem filosófico. Gostou? É diferente reler para você prestar atenção nos detalhes. Vamos assim, nos inspirar no Machado e fazer um desafio? Ó, escolha um local ao ar livre. É um momento assim de contemplação. Escolha um local ao ar livre, se direcione para esse espaço. E aí fique sozinho, em silêncio, contemplando o ambiente por alguns minutos. Ah, como assim? Contemplando, você vai observar esse ambiente. E aí depois você vai retornar para um outro local e escrever tudo que você percebeu. Olha, ele teve vários momentos assim, que ele percebia até o som da rua de trás. Aí você escreve.
Às vezes, nessa percepção, assim, dessa contemplação, vai vir um monte de ideia que você nem pensou que tinha. Você vai perceber que você é muito mais criativo do que você imaginava. Olha, pode parecer uma coisa boba, mas é muito enriquecedor esse tipo de experiência. Estar com você mesmo. Experimenta. E se quiser se inspirar ainda mais pelo Machado, Arthur Azevedo e outros textos assim, entre no aplicativo Rio Educa em Casa. Acesse a aba Sala de Leitura, leia, divirta-se, experimente coisas novas. E olha, volta pra cá, porque semana que vem eu tô te esperando. Um beijo!